Deixa eu te perguntar uma coisa. O que tem atrás de mim agora? Me responde rápido. Tu provavelmente respondeu em palavras. Uma parede, uma mesa, o que for. Mesmo sem falar em voz alta, a resposta veio como uma frase dentro da tua cabeça. Verdade? Um rótulo para cada coisa que os olhos captaram antes mesmo da gente decidir nomear. Agora faz de novo, mas vamos fazer diferente. Olha para o que tem atrás de mim e tenta não nomear nada. Sem descrever, sem categorizar, sem aquela vozinha interna dizendo o nome de cada objeto. Só olha. Foi diferente, não foi? A maioria das pessoas que tenta isso pela primeira vez percebe uma coisa estranha. É difícil. A mente quer nomear o tempo inteiro quase como um reflexo. Existe uma pesquisa de neuroimagem que ajuda a gente a entender essa disputa entre os dois jeitos de prestar atenção. Norman Farb e Zindel Segal, pesquisadores que trabalharam com neurociências da atenção plena, mapearam duas redes cerebrais diferentes envolvidas em como a gente processa uma experiência. Uma delas, ligada ao que a gente chama de foco narrativo, é a rede que conta uma história sobre o que está acontecendo, organiza linguagem, conecta com o passado, projeta o significado, categoriza. A outra, já ligada ao foco experiencial, processa a sensação do momento de forma mais direta, o que o teu corpo está sentindo, sem a narrativa em cima. E o achado central do trabalho deles é que essas duas redes competem. Quando uma está mais ativa, a outra tende a ficar menos ativa. A gente raramente está plenamente nas duas ao mesmo tempo. Isso explica um monte de coisa que parece simples, mas não é. Uma criança pequena, olhando para uma poça d'água, não está catalogando poça, reflexo, luz, textura. Ela ainda não tem esse vocabulário para fazer isso com fluência. E o que sobra para ela, naquele momento, no lugar daquilo, é a experiência direta. É a cor, o movimento, a sensação, sem o filtro narrativo competindo por espaço. O sistema de linguagem dela, ainda em construção, simplesmente atrapalha menos. E no adulto, o teu sistema de linguagem está tão treinado que ele entra em ação antes mesmo de tu perceber. Tem um efeito estudado já há muitas décadas chamado sobreposição verbal. Pesquisadores mostraram, por exemplo, que pedir para alguém descrever em palavras o rosto de uma pessoa que acabou de ver piora depois a capacidade de reconhecer esse mesmo rosto numa lista de fotos. Colocar em palavras uma experiência visual complexa parece tentar diminuir parte da informação que não cabe numa descrição. A palavra recorta a experiência do jeito que ela consegue nomear. E o resto, o que não tinha nome pronto, se perde no processo. Isso aqui não é motivo para achar que linguagem é vilão, tá? Nomear tem uma função real no nosso cérebro. Organiza o pensamento, permite planejamento, deixa a gente se comunicar com outra pessoa. Tem, inclusive, uma pesquisa mostrando o oposto do que a gente imaginaria. Colocar uma emoção forte em palavras específicas, tipo, isso é ansiedade, em vez de só sentir o caos dela, reduz a intensidade dessa resposta no cérebro. Pode te ajudar em alguns momentos. A palavra não é sempre limitante. Ela organiza uma coisa e ao mesmo tempo recorta outra. E vale notar quando ela está sendo algo que está rodando sem parar, narrando cada segundo, mesmo quando a situação não pede narração. Só presença. Então, vamos fazer esse exercício rápido agora, que eu uso bastante em consulta com um paciente ansioso. É chamado de aterramento sensorial. Tu não precisa fechar os teus olhos, só faz junto comigo. Primeiro, procura com o teu olhar 5 coisas que tu consegue ver ao teu redor agora. Não precisa nomear em voz alta, só deixa o olhar pousar em cada uma. Depois, 4 coisas que tu consegue sentir tocando no teu corpo. O tecido da roupa, o encosto da cadeira, o chão sob teu pé. 3 sons que tu consegue escutar nesse instante, mesmo que sejam sons baixos, tipo ventilador ou um carro passando longe. 2 coisas que tu consegue cheirar, ou lembrar do cheiro mais próximo que existe agora. E uma coisa que tu consegue sentir o gosto, mesmo que seja só o gosto da tua saliva, ou da última coisa que tu comeu ou bebeu. Repara, enquanto tu fazia isso, a velocidade do teu pensamento mudou. Não porque tu parou de pensar, mas porque o teu corpo, por alguns segundos, ocupou o espaço que normalmente é da narração do teu cérebro. Junto com isso, uma respiração ajuda a gente a sustentar esse estado por mais tempo. É a respiração quadrada. É usada em treino de regulação de estresse. Inspira contando até 4. Segura o ar contando até 4. Expira contando até 4. E segura os pulmões vazios até 4. E aí tu recomeça. Só esse ciclo, repetido umas 4 ou 5 vezes, é suficiente para a gente puxar a atenção de volta para o nosso corpo e afastar por um momento a rede narrativa que estava no comando. Virar monge ou abandonar a palavra para o resto da vida não é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo, tá? O ponto é a gente lembrar que existe um outro modo de estar presente, que a maior parte das pessoas esqueceu como acessar.
Porque o modo narrativo ficou tão treinado que virou o nosso padrão automático. A prática de perceber sem nomear, mesmo que por 30 segundos, é um jeito de reaprender um caminho que a gente tinha quando era criança e que foi aos poucos sendo coberto por camada e mais camada de rótulo. Se tu gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!